do Golfo, né, que vai até a Escandinávia. E nessa região, próximo dos Estados Unidos, tem um potencial técnico, né, ou seja, aproveitamento real de 25 gigawatts de eletricidade como a sua capacidade. Projetos estão sendo desenvolvidos e em breve espera-se ter instalações nessa região para suprir de eletricidade a Flórida, com essas tecnologias de geradores submersos. A energia do gradiente térmico é a de maior potencial entre todas elas, né? A gente vê ali que é 44 mil terawatts-hora por ano. A energia de ondas tem em torno de 11. Né? Então, ela é cerca de 4 vezes o potencial das ondas. É o grande potencial mundial. Né? De novo, o Brasil é muito bem aquinhoado nessa energia. Quanto mais vermelho aqui, maior a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo do mar. E esse gradiente de temperatura é que possibilita, né, a partir de um ciclo de Rankine, adaptado para circuito fechado ou aberto, tecnologia que fosse usada, gerar eletricidade ou usar como fonte de dessalinização da água. Esse aí é um grande potencial que se tem, mas depende muito de infraestrutura cara, o que tem feito com que grandes empresas apenas estejam envolvidas nesse processo, né? Principalmente empresas de defesa. Finalmente, o gradiente de salinidade, né? A potência osmótica, né? Esse é um derivado, né, das diferenças que a gente tem entre a água doce e a água salgada, né? Quando nós temos o encontro da água doce e da água salgada, através de um sistema de membranas, aqui eu tenho a água salgada entrando nesse dispositivo, aqui eu tenho a água doce. Quando eles se encontram separados por uma membrana, né, a água doce migra para o lado da água salgada, que é o processo de osmose, né? E com isso se acumula uma pressão nesse lado salgado, e essa pressão é capaz de gerar uma turbina e produzir eletricidade. Normalmente, esse valor de pressão chega a cerca de 200 metros de coluna d'água, o que é bastante significativo para o uso de turbinas e geração de eletricidade. Existe um protótipo desse conceito na Noruega, protótipo muito pequeno, de 5 kW, onde está se estudando essa tecnologia. Opa, eu já estou no amarelinho. Amarelinho, quantos minutos? Tá, porque eu quero passar um vídeo que é 5, então vou tentar agilizar. Rapidamente, nós temos hoje não um mercado capitalista gerando essas tecnologias. Ainda não existe esse mercado. Hoje em dia, os desenvolvimentos se dão através de pesquisa, desenvolvimento e apoio governamental, principalmente. Existem mais de 100 tecnologias em desenvolvimento, envolvendo mais de 30 países que estão trabalhando nessa área. Custos ainda complexos, porque nós temos poucas instalações e pouca forma de comprovar os custos. Mas esses protótipos estão começando a ajudar nessa definição. Nós temos alguns estudos que mostram, à medida que você vai instalando mais, você tem quedas significativas do preço do investimento, e a mesma coisa em relação aos custos, principalmente quando eu trabalho com fatores de capacidade alto. E no Brasil, nós temos fatores de capacidade que vão até 70%, que é muito significativo. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a
gases do efeito estufa. Obviamente, esse tipo de tecnologia é limpa, né? Existe geração de gases do efeito estufa na fase de fabricação dos equipamentos, mas durante a operação não existe esse tipo de impacto, e por isso o foco tão grande nessas tecnologias do mar, né? Eu vou concluir essa parte, né, dizendo que, exceto as barragens maré-motrizes, as outras são todas em fase experimental ou de protótipos, né? Existem aproximadamente uns 20 a 25 protótipos em teste no mundo, né? E são desses protótipos que se espera ter uma tecnologia competitiva nos próximos anos. Previsão que a partir dos anos 20 se possa ter a inclusão dessas tecnologias na matriz energética. Em termos de Brasil, rapidamente, um ponto que eu gostaria de enfatizar é a sinergia com a indústria de óleo e gás, né? O Brasil tem um diferencial importantíssimo, que é a sua capacitação em tecnologias de águas profundas, né? E a operação no mar no esforço de produção de petróleo. Eu acho que essa sinergia é muito importante, e nós, na COP, estamos usando justamente essa sinergia nas pesquisas para desenvolvimento de conversores, né? Outra questão importante em termos do Brasil: o Brasil tem um potencial na sua costa de cerca de 114 gigawatts, potencial teórico, né? E esse potencial se compara a toda a energia elétrica instalada, né, ou usinas instaladas no Brasil. É claro que cerca de 20% é viável ser retirado desses 114 gigawatts. Regulação: não temos essa regulação. De novo, experiências aí no setor offshore podem ajudar a essa regulação. Nós temos uma proposta para um programa nacional. Nós entendemos que isso deve ser um esforço nacional em torno dessas tecnologias, para que nós não fiquemos dependentes, como somos hoje, da eólica e da solar. Nas energias dos oceanos, o Brasil ainda tem a oportunidade de ser um dos líderes dessa área. E eu acho que, se trabalharmos nessa direção, poderemos ter sucesso. Esse programa é dividido em duas grandes áreas: uma na parte de recursos oceânicos, ou seja, monitoramento, mapeamento dos recursos, e o segundo em conversores para gerar eletricidade. Existem alguns projetos em andamento, né? Alguns nossos em cooperação com a Universidade do Maranhão, que é uma barragem que foi construída há 40 anos atrás, mas nunca foi incorporado os equipamentos. Temos um projeto também interessante com a Universidade Federal do Pará, onde estamos estudando o rio Maracanã, que inverte o seu fluxo à medida que as marés influenciam o curso do rio. E temos um grande projeto que está em fase de implantação, já com início, já operamos e estamos aperfeiçoando a máquina, com a Tractibel Energia no porto do Pecém. E eu gostaria, só para terminar, passar esse vídeo, que acho que é uns 4 minutos aproximadamente. Esse é um projeto interessante, porque ele passou por vários estágios, desde a concepção em laboratório, testes em laboratório, até a construção e operação do protótipo. Essa é uma patente da COP junto ao escritório americano de patentes. Foi concedida o ano passado.
foi concebido em obra, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as rodas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador eletropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera o jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar a das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado vai tirar a turbina e aciona o gerador e produz energia elétrica. A usina de ondas do PCM nasce com a missão de superar o grande desafio de empresas e institutos de pesquisa do mundo inteiro que hoje buscam converter a energia das ondas em energia elétrica, reduzir custos e garantir a competitividade comercial desta nova fonte renovável e não poluente que tem como reservatório o próprio mar. Coffee e Tractebel Energia, trabalhando para antecipar o futuro. Agradeço, parabenizo o professor e a COP pela iniciativa e pela palestra, que é um assunto que a gente não tem contato todos os dias, é sempre bom ser atualizado em que pé a situação está. Então, obrigada, e eu chamo, então,